Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana Dariva e te faço companhia neste sábado. E a partir de agora você fica atualizado nos principais assuntos que estiveram em destaque nesta semana, com análises de especialistas convidados pela nossa equipe de jornalistas. E o Brasil ultrapassou a marca de mais de 1.300.000 casos prováveis de dengue nos primeiros meses de 2024. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti já é classificada como uma emergência de saúde pública em 6 estados e no Distrito Federal. E os dados são ainda mais alarmantes. O Ministério da Saúde projeta que o Brasil deverá ter mais de 4 milhões de casos de dengue até o fim do ano. A ordem é tomar cuidado com o Aedes aegypti. O mosquito, que parece inofensivo, pode levar à morte. O Brasil tem 343 mortes confirmadas e mais de 1.300.000 casos da dengue somente em 2024. Minas Gerais, São Paulo e Paraná são os estados mais críticos. O Ministério da Saúde considera em alerta máximo os estados que registram mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Nesta avaliação, o Distrito Federal lidera, com mais de 4 mil casos a cada 100 mil habitantes. Na última terça-feira, São Paulo decretou o estado de emergência e se juntou a outros 7 estados brasileiros que também declararam emergência de saúde devido à dengue. Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá e Distrito Federal. O decreto permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com maior celeridade e sem necessidade de licitação, além de aporte do Ministério da Saúde. Enquanto os números de dengue não param de aumentar um mês após o início da distribuição das vacinas a estados e municípios, menos de 15% delas foram aplicadas. Com a baixa procura, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação desse público-alvo. Agora, as doses poderão ser aplicadas em crianças de 10 anos e adolescentes de 14 anos. Enquanto isso, quem não está enquadrado no público-alvo busca a vacina na rede privada, onde cada dose custa mais de R$300. A procura foi tanta que as vacinas acabaram. Hospitais e laboratórios informaram que estão com estoque limitado aos clientes que solicitaram a segunda dose. Uma coisa é certa: com ou sem a vacina, a orientação é se proteger ao máximo do mosquito que transmite a dengue. E depois da baixa adesão da vacinação do público-alvo, o Ministério da Saúde se reuniu na tarde de ontem com infectologistas e a Anvisa para reiterar a segurança da vacina contra a dengue. E para falar mais sobre esse assunto, sobre a escalada nos casos de dengue no Brasil, nós recebemos a imunologista doutora Lúcia Abel Awad. Tudo bem, doutora Lúcia? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha só, doutora, os especialistas dizem que nós não chegamos nem no pico da doença que está previsto para o fim de março e abril. Isso significa que teremos algo ainda pior nos próximos meses? Sim, correto. A previsão não é nada boa e o número de casos tende a aumentar nos próximos meses. A gente está assistindo aí o pessoal indo procurar vacina no setor privado e as vacinas não estão disponíveis. E no setor público também existe uma baixa adesão. E a tendência é que esses casos aumentem devido à particularidade do tempo, que são chuvas, calor, umidade, que são condições propícias para a proliferação do mosquito. Doutora, nós já passamos de 1.300.000 casos no Brasil, mas pode ser muito mais do que isso, porque há uma subnotificação muito grande. Qual o nível de preocupação para esse fato e por que, diante de tantos casos, ainda existe uma baixa procura da vacinação? Como você tem visto a escolha desse público-alvo? Perfeito. É que essa subnotificação, ela se dá porque muitas pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas
que estão infectadas com o vírus da dengue não apresentam sintomas, são assintomáticas. Então, elas não têm sintomas, mas transmitem a doença. Daí, esse grande número de subnotificações. Então, para ter um controle maior da doença, fica muito difícil porque não há registro desses casos. Mas o mosquito continua picando e continua transmitindo a doença para outras pessoas. E a baixa adesão vacinal, ela se deve à falta de divulgação por parte do Ministério da Saúde e também a negacionismo, a falta de informação, que muitas pessoas elas ficam com medo de procurar os postos de saúde porque não tem muita informação sobre a vacina, apesar de já na mídia existirem informações até no próprio site da Anvisa quanto à segurança dessa vacina que está sendo distribuída na rede pública e privada, que é a Qdenga, as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação à vacina. Eu acho que tem que haver uma maior divulgação em relação a informações de dose, segurança, efeitos colaterais, que aí sim eu acredito que a situação tende a normalizar. Mas, por outro lado, nós também temos aí a distribuição de poucas vacinas devido à grande demanda que está acometendo aí o nosso país, devido ao número de casos que vem aumentando, e a farmacêutica Takeda ela está se programando para que ocorra uma distribuição de um maior número de doses em todo o país. E as pessoas, em geral, pensam da seguinte forma: se ela teve dengue uma vez, a segunda vez será hemorrágica. É verdade isso? Nós sabemos que há até 4 subtipos de dengue. Como funciona essa reinfecção? Nós temos uma situação hoje no nosso país que estão circulando os 4 sorotipos de dengue, né? O tipo 1, o sorotipo 1, o sorotipo 2, o sorotipo 3 e o sorotipo 4. Uma situação um pouquinho atípica de anos anteriores. E a maioria das pessoas que já tiveram dengue, elas nem sabem que tiveram dengue e numa segunda exposição, numa segunda infecção, ela pode começar a ter uma resposta imunológica mais diferente, porque o sistema imunológico não entende a resposta imunológica primária que essa pessoa já teve contato com o vírus anteriormente. Então, existe o que a gente chama de reação cruzada imunológica. E a pessoa começa, numa segunda infecção, a produzir anticorpos que acabam atacando vasos sanguíneos e aí comprometendo o processo de coagulação, e daí o nome dengue hemorrágica. Mas a dengue hemorrágica, na realidade, ela se trata de uma dengue mais grave, onde você tem aí comprometimentos de alguns órgãos, aumento de fígado, sangramento, queda de pressão, aumento da abdominal. E aí sim esse quadro ele vai se agravando e levando para um estado inflamatório mais importante. Aí sim a pessoa deve procurar um médico, uma assistência para que seja medicada rapidamente. Doutora, antes de finalizar a entrevista, eu gostaria que você respondesse se você acredita que a dengue vem sendo negligenciada. Talvez haja falta de incentivos para que a comunidade científica consiga encontrar uma saída para esse problema. Eu acho que assim, nós não nos programamos para essa epidemia de dengue que nós estamos atravessando. O Ministério da Saúde não preveu esse cenário que nós estamos atravessando hoje, né? A gente já deveria ter comprado essas doses de vacina bem lá atrás, né? Por isso que a gente está aí com falta de vacinas hoje em todo o país. Mas eu acho que hoje, por falta de vacinas, as pessoas devem se proteger, fazer uso de repelentes, principalmente à base de caridina, com uma concentração ao redor de 20%, que é a que dá uma proteção prolongada de 12 horas, né? E é interessante também que as pessoas procurem o site da Anvisa para até ter conhecimento do uso de repelente em crianças, né? Que lá descreve alguns repelentes que crianças podem usar, né, em que concentração, mas, por outro lado, a gente sabe que o maior foco do mosquito estão nas residências, né, mais de 70% dos focos estão nas residências, e isso também já leva as pessoas a tomarem cuidados nas suas residências, né, com poças de água, vasinhos com água, né, procurar usar tela de mosquiteiro, usar repelente nas áreas expostas, que eu acho que é importante. E todo mundo tem que se manter atento em relação à doença, com ou sem vacina. E nós conversamos com a doutora Lúcia Bel, imunologista. Doutora, muito obrigada pela sua participação e ótimo fim de semana. Obrigada. E vamos agora a um giro de notícias com os principais destaques do país.
Novas regras do Imposto de Renda 2024, ano base 2023, são divulgadas pela Receita Federal. Agora, quem ganha mais de R$ 30.600 por ano será obrigado a declarar. O teto para rendimentos isentos e não tributáveis também aumentou. A Receita Federal estima que mais de 40 milhões de declarações sejam entregues no período que vai de 15 de março a 31 de maio. Mais de 40 milhões de brasileiros têm algum valor em dinheiro esquecido nos bancos. São quase 8 bilhões de reais disponíveis para resgate. Os dados foram divulgados no Sistema de Valores a Receber do Banco Central, uma ferramenta lançada há 2 anos, onde é possível consultar a situação financeira de pessoas e empresas. Petrobras perde mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado. Um dos motivos é o de que a empresa frustrou a expectativa dos analistas com os dividendos propostos, ou seja, uma parcela do lucro que é dividida entre os acionistas. Essa é a maior queda nas ações desde 2021. Ao menos 61 pessoas morreram em confrontos policiais no Distrito Federal nos últimos 5 anos. Além disso, cerca de 150 ficaram feridas. Mais da metade dos óbitos foram causados pela Polícia Militar. Especialistas afirmam que esse aumento tem relação com a pandemia, que após o fim do distanciamento, muitas pessoas voltaram com intensidade para a rua, fazendo também o número de criminosos circulando crescer em todo o país. O governo de São Paulo envia ajuda humanitária para a cidade de Ubatuba, no litoral paulista. Foram mais de 25 toneladas de alimentos, água potável e produtos de higiene. Eles foram entregues por conta dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o local durante a semana. Foram registrados um acumulado de 22% de chuva a mais que a média prevista para todo o mês. E por isso, a prefeitura decretou situação de emergência. E nós vamos falar agora de um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, principalmente com a população mundial sentindo os impactos das mudanças climáticas. Desde 2023, o fenômeno El Niño tem causado o aumento das temperaturas dos oceanos e preocupado especialistas. E quando falamos em aumento de temperatura, sabemos que uma das formas de evitar que isso aconteça em uma velocidade maior é plantando árvores. Mas o pulmão do mundo, a Amazônia, tem enfrentado um recorde de focos de incêndios para o mês de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E antes de conversar com um especialista para entender um pouco mais sobre os impactos dessas queimadas na Amazônia, vale lembrar que a quantidade de pontos de incêndios registrados em fevereiro é o maior desde o início da série histórica, iniciada em 1999. Até o dia 26 de fevereiro, haviam sido detectados 2.940 focos ativos de fogo, 67% a mais que o recorde anterior reportado em fevereiro de 2007. Na comparação com todo o mês de fevereiro do ano passado, a Amazônia registra alta de cerca de 300% de focos de incêndio em um ano. O número quadruplica a quantidade registrada em fevereiro do ano passado e é o pior para o segundo mês do ano desde que os números começaram a ser coletados em 1999. A pior situação é registrada no estado de Roraima, onde a fumaça chegou a encobrir partes da capital Boa Vista e trechos da RR-206, rodovia estadual. Na semana passada, um balanço do governo federal mostrou que o número de mortes de indígenas na reserva Yanomami, a maior do país, aumentou um ano após o presidente Lula decretar emergência de saúde na região. Além dos efeitos do fenômeno El Niño e do desmatamento, a Amazônia se recupera de uma devastadora seca sofrida entre os meses de junho e novembro do ano passado. O Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos alertou que os incêndios florestais na América do Sul, especialmente no Brasil, na Venezuela e na Bolívia, estão gerando níveis de emissões de carbono na atmosfera desconhecidos há 2 décadas. E para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com a Amazônia, vamos falar com o climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Carlos Nobre, referência mundial
em estudos sobre mudanças climáticas. Carlos, boa tarde. Esse dado é realmente preocupante. A Amazônia é muito resiliente, mas se os incêndios continuarem nessa proporção assustadora e o desmatamento não for contido, ela corre o risco de desaparecer. E o que isso pode acarretar para a humanidade? Olha, sem dúvida, a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, como nós chamamos em ciência. Quer dizer, o que é o ponto de não retorno? É quando a floresta amazônica, que evoluiu em dezenas de milhões de anos, ela vai se autodegradar, ela vai perder a maior parte das suas árvores e ela vai se tornar um ecossistema de dossel aberto, com poucas árvores, muito degradado. Isso vai significar o quê? Uma perda enorme de carbono, né? A floresta amazônica absorve uma grande quantidade de carbono, armazena mais de 150 bilhões de toneladas de carbono, e muito desse carbono vai para a atmosfera como gás carbônico, que é o mais importante gás do efeito estufa, do aquecimento global. Por exemplo, se passar desse ponto de não retorno, na escala de 30 a 50 anos, nós vamos perder pelo menos 50% da floresta amazônica, e isso vai jogar uns 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, o CO2, na atmosfera. E esse gás, como eu falei, ele é o gás do aquecimento global, ele vai impedir nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris das mudanças climáticas de não deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Se nós passarmos esse ponto de não retorno, a duração da estação seca vai aumentar no Cerrado, no centro-sul do Brasil, vai aumentar também um pouco no sudeste, ondas de calor vão se tornar muito mais frequentes. Esses são impactos muito grandes na Amazônia, mas também há impactos que são de escala até regional na América do Sul e também global. Doutor, o El Niño já era um fenômeno previsível. Por que nada foi feito para evitar esse aumento de queimadas na Amazônia? Esse El Niño foi o segundo mais forte El Niño do registro histórico. O primeiro foi 2015-16, que causou também uma severa seca na Amazônia em 2016. Esse El Niño, ele bateu o recorde de indução de seca na Amazônia, não só devido ao El Niño, mas devido também ao fato que o Oceano Atlântico, ao norte do Equador, ele estava muito quente. Foi o recorde de calor do Oceano Atlântico. E quando o Oceano Atlântico ao norte do Equador está muito quente, ele induz secas na Amazônia, como foi 2005, 2010. E então nós tivemos El Niño forte, Oceano Atlântico ao norte do Equador muito quente. Isso induziu o recorde de secas. Essa seca foi um recorde de secas. Quando há uma seca muito pronunciada, o risco de incêndios aumenta muito, porque a vegetação fica mais quente, mais seca. Isso é a vegetação inflamável. Quando tem fogo, o fogo vai pegar nessa vegetação muito seca, muito quente. E então essa é a razão desse recorde de número de incêndios na Amazônia. Em discurso na COP27, o governo Lula prometeu zerar o desmatamento e degradação de biomas até 2030. Mas, pelo caminho que estamos trilhando, isso será mesmo possível? E o que deve ser feito para que isso aconteça? Acabamos de ter um probleminha técnico aí e agora a gente vai acompanhar um giro de notícias internacionais.
Portugueses irão definir amanhã 230 deputados para a Assembleia da República. No último dia de campanha nas ruas, a busca é pelos votos dos indecisos. De acordo com as últimas pesquisas, quase 20% dos 9 milhões de eleitores ainda não sabiam em quem votar. O Partido Socialista, atualmente no poder, e o Partido Social Democrata aparecem empatados tecnicamente. A Suécia aderiu oficialmente à Aliança Militar do Ocidente depois de 200 anos de uma política de neutralidade. O primeiro-ministro sueco entregou a documentação final ao governo dos Estados Unidos em Washington. 2 anos atrás, a expansão da OTAN foi um dos argumentos da Rússia para invadir a Ucrânia. Essa invasão que levou a Suécia e a Finlândia a aderirem ao bloco. O governo dos Estados Unidos informou que tropas norte-americanas derrubaram 15 drones disparados no Mar Vermelho pelo grupo rebelde Houthis do Iêmen. Um míssil disparado pelos rebeldes do Iêmen atingiu um navio comercial no Golfo de Aden na última quarta-feira. A tripulação relatou pelo menos 2 mortes e 6 feridos na embarcação, segundo os Estados Unidos. Senado dos Estados Unidos evitou nesta sexta-feira por pouco uma paralisação parcial do governo ao aprovar a legislação de gasto para várias agências governamentais poucas horas antes do vencimento do financiamento atual. Em ano de eleições nos Estados Unidos, os partidos democrata e republicanos deram grandes passos para oficializar sua revanche inevitável nas eleições de novembro. O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistaram grandes vitórias na superterça de 5 de março. A única rival de Donald Trump dentro do Partido Republicano desistiu de disputar a candidatura à Casa Branca. Nikki Haley anunciou que a campanha dela chegou ao fim. In our campaign, from the bottom of my heart, thank you, America. God bless you. A ex-embaixadora da ONU agradeceu os apoiadores e parabenizou Trump, mas não declarou apoio. Disse apenas que cabe ao ex-presidente conquistar os votos dos apoiadores do partido. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Na superterça, Haley venceu em apenas um dos 15 estados que fizeram prévias. A vitória foi em Vermont, um dos estados mais progressistas. Donald Trump ganhou em todos os outros 14 estados onde aconteceram as eleições primárias. Após o resultado, Trump agradeceu os eleitores e disse que foi um dia incrível. America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Thank you. A desistência de Haley encerra na prática a disputa interna do Partido Republicano e também confirma o que já vinha ficando muito claro. A eleição presidencial americana de 2024 vai ser uma repetição da última, Donald Trump contra Joe Biden. O atual presidente também ganhou de lavada as primárias da superterça. Sem competição dentro do Partido Democrata, Biden venceu em todos os estados e foi atrás dos eleitores de Haley, agora órfãos. Pesquisas eleitorais mostram que os apoiadores de Haley são mais moderados e têm maior rejeição a Donald Trump do que a maioria dos republicanos. No Texas, Trump venceu Haley com facilidade. É o estado com a maior fronteira com o México, epicentro da crise migratória que se intensificou no governo Biden. Tema que aparece como uma das maiores preocupações dos americanos há 8 meses da eleição presidencial. Para entender um pouco mais do cenário das eleições americanas, vamos conversar com o analista e professor Lucas de Souza Martins, que mora na Pensilvânia e pesquisa sobre política americana. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Juliana, boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso programa. Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre o que explica essa revanche.
O presidente Biden, que os eleitores dizem nas pesquisas ser muito velho, contra o seu antecessor Trump, com os seus vários problemas judiciais e escândalos. Olha, Juliana, um fator que é primordial em toda essa equação, que justifica essa nova eleição com dois personagens que já conhecemos, é o fato de que o sistema eleitoral nos Estados Unidos, ele faz com que os eleitores tenham que optar por opções que estejam em um partido ou em outro. Logicamente, existem outros partidos nos Estados Unidos, existem outros candidatos à presidência, só que eles não possuem relevância no cenário eleitoral, eles não aparecem nas pesquisas, não aparecem na mídia, ou seja, os eleitores, por mais que eles tenham predileção por candidatos diferentes, acabam que eles ficam limitados a escolher ou o republicano ou o democrata. E o Partido Republicano hoje, ele é dominado pelo Donald Trump. Hoje, a maioria dos eleitores, a maioria dos militantes do Partido Republicano apoiam Donald Trump. Cerca de 1/3 do eleitorado que faz parte do Partido Republicano apoia ou apoiava a Nikki Haley. No caso dos democratas, os democratas não têm uma outra opção dentro do partido que seja competitivo a ponto de conseguir vencer uma eleição nacional agora, em 2024. E é por isso que o Joe Biden aparece mais uma vez como candidato à reeleição, por mais que ele já tenha mais de 80 anos, terminaria o seu segundo mandato muito próximo dos seus 90 anos. E é por isso que nós temos um cenário de rematch, de reencontro entre dois candidatos bastante conhecidos, até pela forma como funciona a eleição nos Estados Unidos. A decisão recente da Suprema Corte a favor de Donald Trump, isso tira qualquer possibilidade da candidatura dele não ir para frente? Sem dúvida. A Suprema Corte ela deu o efetivo sinal verde para a candidatura do ex-presidente Donald Trump, porque ele tinha uma série de questões que poderiam tirá-lo da cédula eleitoral em alguns estados específicos, lembrando que aqui nos Estados Unidos a forma como as eleições são organizadas, elas são bastante diferentes do sistema brasileiro. Cada estado tem a sua autonomia de organização, alguns estados têm urnas eleitorais, alguns votam com cédulas eleitorais, e alguns estados haviam utilizado, através das suas cortes estaduais, haviam utilizado de decisões para tirar o Donald Trump da cédula eleitoral com base em um artigo da Constituição que vincularia o ex-presidente a todas aquelas confusões que aconteceram no Capitólio pouco antes do fim do seu mandato presidencial. E a Suprema Corte decidiu que isto não cabe aos estados decidirem. Os estados eles não têm a prerrogativa de decidir quem deve ser candidato a presidente ou não. E é por isso que Donald Trump volta mais uma vez a este cenário, mais do que nunca, não só com força eleitoral dentro do Partido Republicano, mas também com uma segurança jurídica que coloca as suas credenciais novamente para ser candidato à Casa Branca. Por isso que nós podemos dizer hoje com bastante tranquilidade que a sua candidatura está assegurada. E nós conversamos com o professor Lucas de Souza Martins, direto dos Estados Unidos. Professor, muito obrigada pela sua participação e um ótimo fim de semana para você. Para nós, Juliana, muito obrigado. Um abraço a todos. E ontem, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E muita gente não sabe o porquê desta data, então nós vamos te explicar rapidamente antes de falar sobre as conquistas e cuidados das mulheres. No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas com a reivindicação de melhores condições de trabalho e de vida. A comemoração do Dia Internacional da Mulher destaca a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos como mãe, esposa e profissional.
E mais de 100 anos depois deste evento histórico, mais um avanço das mulheres. Recentemente, uma pesquisa inédita apontou que a diferença salarial entre mulheres e homens diminuiu nos últimos 10 anos no Brasil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a participação feminina em cargos de liderança aumentou quase 4 pontos percentuais no ano passado. As mulheres alcançaram salários mais próximos aos dos homens nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com o estudo Mulheres no Mercado de Trabalho, da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostrou que, nesse período, houve um aumento da igualdade salarial em 6,7 pontos, saindo de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade. Apesar do crescimento, esse ainda é um desafio global. A estimativa é que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Se os países mantiverem a velocidade atual do progresso econômico em saúde, educação e participação política. Hoje, 6 em cada 10 empresas contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero. O estudo também revelou que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade delas apresentou evolução em uma década, passando de 62,6% para 66,6%, respectivamente, um crescimento de 6,4%. Os resultados do levantamento indicaram que as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Enquanto elas têm, em média, 12 anos de estudo, os homens têm 10,7 anos. O tempo dedicado à chamada jornada de trabalho reprodutiva, ou seja, aquela que envolve as atividades domésticas e de cuidados com familiares, também é maior entre as mulheres. No caso das pessoas empregadas, esse tempo foi de 17,8 horas semanais para mulheres e de 11 horas para homens em 2023. Entre os desocupados, desempregados e pessoas em busca de emprego, a diferença é ainda maior. As mulheres exercem 24,5 horas semanais de trabalho e os homens 13,4 horas. E antes de encerrar, vamos falar sobre a saúde da mulher. Além de ser o nosso mês, é também o Março Amarelo e Lilás, que marca um período de prevenção de doenças. Vamos conversar com a ginecologista, a doutora Monique Novacek. Ela vai nos explicar um pouquinho mais sobre o câncer de colo de útero e a endometriose. Vamos começar pelo Março Lilás. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de mortes de mulheres por câncer no Brasil. Doutora Monique, seja muito bem-vinda. Existe uma causa para o câncer de colo de útero se desenvolver, seja genética ou alguma outra doença que pode se transformar em algo mais grave? A principal causa para o câncer de colo uterino hoje é o HPV, que é um vírus. Então, ele pode levar a alguma alteração das células do colo do uterino, levando a longo prazo ao câncer. Outros fatores estão relacionados também, em minoria, como tabagismo, múltiplos parceiros e até infecções pélvicas. E, doutora, como se prevenir dessa doença? Um dos principais fatores para a gente evitar o câncer de colo, visto que ele é, a maioria das vezes, causado pelo HPV, a gente tem no Brasil hoje o uso de vacina contra esse HPV, então é importante conversar com o seu médico para ver qual é a sua indicação, a sua faixa etária e o número de doses. Então essa vacina tem que ser feita, tá? E lógico, para estar em rotina com o seu ginecologista, fazer exames preventivos, que é o Papa Nicolau, isso vai gerar ali um exame que vai podendo mostrar alguma alteração sugestiva de HPV que a gente vai acompanhar evitando o câncer, né? Evitar o tabagismo, evitar o uso dos parceiros e o uso do preservativo em relações sexuais é muito importante. E falando um pouco do Março Amarelo, que tem como foco o combate à endometriose, o que exatamente é essa doença? A endometriose é uma doença multifatorial, é uma doença inflamatória
inflamatória, onde as células que deveriam estar apenas dentro do útero, elas estão fora desse local. Então, isso pode gerar muita dor durante um período menstrual da mulher, dor durante uma relação sexual, alteração de hábito intestinal e até levar a quadros de infertilidade. Doutora, não se sabe exatamente quantas mulheres têm endometriose. O quadro costuma ter um diagnóstico muito difícil. O que é necessário para se ter um diagnóstico mais preciso? Os principais exames que nos levam a fazer o diagnóstico de endometriose, a primeira coisa é a conversa com a paciente, a história clínica, é o exame clínico da paciente, fazendo um toque vaginal, palpando o abdômen dessa mulher, e os exames de imagem que a gente pode usar para confirmá-la são principalmente um ultrassom transvaginal, feito um preparo intestinal específico para essa questão da endometriose e também uma ressonância da pelve da mulher também como preparo para endometriose. São os dois principais métodos de imagem que a gente tem para fechar esse diagnóstico. Nós conversamos com a doutora Monique Novacek, ginecologista, sobre endometriose e câncer de colo de útero. Doutora, muito obrigada pela participação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você.